Qual o risco em uma SCP onde a ostensiva tem 0% e a participante tem 100% do capital? Gisele, apesar de, como eu falei já antes aqui, né? Eu sei que tem autores que defendem isso, mas a conta não vai fechar do ponto de vista contábil. Normalmente, quando eu vejo na literatura o pessoal falando de ter uma SCP em que o sócio ostensivo não aporta nada, normalmente eles estão usando como referência o Código Comercial, que é pré-Código Civil. Porque é importante lembrar dessa história, né? Quando eu conto essa história, vocês acham que é só blá blá blá, encheção de linguiça. Mas é porque é importante para entender realmente a forma com que a jurisprudência, com que o jurídico, enfim, também entendem o assunto. A SCP, ela existia no Código Comercial, que é lá de 1850, e quando falava lá, tinha mais uma característica de contrato de investimento do que de sociedade. Quando a SCP veio para o Código Civil, ela veio com um aporte de sociedade. Ela foi listada especificamente como um tipo de sociedade, ainda que uma sociedade não personificada, né? Mas uma sociedade. Não é simplesmente uma relação contratual. É uma relação contratual, ainda que informal, né? Um contrato tácito ou um contrato expresso, mas, claro, tem uma relação contratual, mas uma relação contratual com viés de sociedade. E, ao trazer essa novidade, o Código Civil deu para a Receita Federal o que ela queria: tratar uma sociedade como sociedade. Então, olha, a sociedade como sociedade, ela vai ter inscrição no CNPJ. Isso veio ali a partir de 2014. A sociedade como sociedade vai ter um controle da sua tributação. Ela vai ter, né, que já existia esse tratamento tributário lá em 87, quando ainda se olhava para a SCP pelo Código Comercial, mas agora mais ainda. Então vamos ter um arquivo da ECF separado, vamos ter um arquivo da ECD separado, vamos demandar um controle contábil separado. Então, trazendo todas essas características, e quando o Código Civil fala lá, né? Porque a SCP vai ser constituída pelo aporte dos seus sócios, né? Pela contribuição dos seus sócios. Cara, eu não vejo como sócio ostensivo não aportar algo, tá? Vai ficar estranho, porque ele vai participar dos lucros, mas ele não vai ter aporte. Ele vai participar dos prejuízos, mas ele não vai ter aporte. Cara, mas eu vou tratar como um sócio de serviço. Mas eu vou tratar uma PJ como um sócio de serviço? Fica muito estranho, né? Então, no meu ponto de vista, eu não faria SCPs em que o ostensivo não aporte nada. Cara, faz uma subscrição a integralizar, bota parte do lucro sendo recebido e depois sendo integralizado, coloca um valor ainda que simbólico, tá? Assim, economizar nesse tipo de detalhe eu acho risco desnecessário, tá, Gisele? Mas quando fala assim, qual o risco, né? Assim, cara, no meu ponto de vista, o grande risco é a Receita Federal não caracterizar como uma SCP e você ter toda uma discussão no CARF, depois no Judiciário, por conta disso que podia ser evitado, entendeu?